aproveitando aqui para agradecer nossos apoiadores. Todos te conhecem. Aliás, você é um cara muito bem relacionado e foi muito bem indicado. Eu vou começar aqui pelo que é da sua área, que é o Lucas, lá da Fisiosport. Sim. Eu comecei a fazer com ele lá Legal. um reforço muscular, Sim, né? sim. Sentindo que assim, a musculatura já não está dando conta de manter o esqueleto em forma. Exato. E aí eu resolvi fazer um reforço muscular, aproveitando aí para fazer uma propagandazinha do estabelecimento lá, que eu imagino que seja seu parceiro, né? Trabalhei lá. Trabalhou lá. Bom, então estamos tudo em casa. E lá é um lugar onde você pode fazer várias, dependendo da sua necessidade, né? Lá você tem gente que está lá pela musculação, pela reabilitação, ou no caso como eu, só mesmo para fazer um fortalecimento, um melhor condicionamento, né? Sim. Onde me sinto bastante à vontade para fazer o meu treino mais leve, menos... Que atenda às suas necessidades, Exatamente. às suas expectativas. Eu acho que o grande lance hoje é alguns dados importantes, sabe? Hoje nós temos mais de 85% da população inativa. Aí você fala assim, pô, não tem condição. Hoje 85% da população... Vou colocar sua água, tirar da frente das nossas câmeras. Perfeito. Hoje nós temos esse mundo de pessoas em casa. Eu brinco e falo assim, que tá mais você fala em função do home office. Sem fazer uma atividade física regular, sem fazer exercício físico. Porque uma coisa é uma questão que a gente precisa distinguir. Existe exercício físico e atividade física. O que muda? Boa pergunta. A atividade física, por exemplo, se eu quero fazer uma jardinagem na minha casa, eu decidi que eu vou fazer uma jardinagem no final de semana, acordei pela manhã, peguei ali todos os instrumentos que eu preciso, passei o dia inteiro trabalhando. Você concorda que eu tive um gasto calórico ali gigantesco, um esforço, vou chegar ao final do dia eu vou estar morto, cansado. Isso é uma atividade física. Por quê? Apesar de um gasto energético altíssimo, aquela atividade não foi uma atividade programada. Qual que é a diferença então? O exercício físico é aquela atividade que ela tem periodicidade. Eu faço 3 vezes por semana, ou eu faço 4 vezes por semana, existe um programa, existe começo, meio e a questão da repetição que provavelmente você vai falar, né? Exato. É porque o movimento, igual a uma atividade física, os movimentos são aleatórios. Quando eu tenho isso programado, eu tenho tempo de tensão muscular, eu tenho tempo de frequência cardíaca, eu tenho tempo de recuperação, eu tenho repetições e séries, então isso se torna agora exercício físico. O que a população precisa realmente, primeiro, dar um passo para a atividade física. Quando eu falo atividade física, agora eu falo talvez, são as recomendações que muitos meios de comunicação sempre estão fazendo. Deixa de subir o elevador, suba um lance de escada, vá até a padaria a pé, não vai de carro. Isso é uma atividade física, então é o primeiro passo. Mas nós precisamos, para realmente ter saúde, melhora corporal, nós precisamos de exercício físico. Nós precisamos de quê? Periodicidade. Eu realizo futebol 3 vezes por semana. Agora sim. Eu faço musculação 5 vezes por semana. Agora eu tenho séries, eu tenho repetições, eu tenho tempo de execução. Então, o que realmente vai proporcionar uma melhora progressiva é o exercício físico. E aí, a gente precisa de um profissional para que possa o quê? Quantificar isso. E a educação física no Brasil ficou parecendo muito que é muito aleatório, que é muito subjetivo. Eu falo isso constantemente, até mesmo com alguns alunos de graduação, alunos de pós-graduação. Nós precisamos realmente nos colocar como profissional da área de saúde, com competência, sair do subjetivo e adentrarmos mais na parte objetiva. O que é a parte objetiva? Apresentar dados científicos de forma que isso seja impactante na vida dessa pessoa que está realmente recebendo isso, ele possa entender isso no dia a dia, certo? Isso é fundamental. E a partir do momento que eu consigo ter resultados, eu consigo quantificar e entregar isso para ele. Porque senão fica subjetivo demais. Eu falo que quando eu vou ao médico, eu tenho um problema, uma patologia, uma doença, e posteriormente eu recebo uma receita desse médico, eu tomei a medicação. Se eu tiver alguma intercorrência com esse remédio, eu vou procurar o médico novamente. Certo? Eu tive uma contraindicação ali, passei mal, eu volto no médico. O exercício físico, muitas vezes, a gente tem a receita. A receita é o quê? Essa prescrição do treinamento. Você vai alongar? Você não vai alongar? Tem exercícios de aquecimento? Não tem aquecimento? Qual o grupo muscular que vai fazer?
O trabalho é mais voltado para a força, ou o trabalho é mais voltado para a capacidade cardiorrespiratória. Todos esses elementos estão compostos dentro de um programa de exercício físico, certo? Agora, para que haja uma progressão disso, eu tenho que entender quem que é o cliente, quem que é o aluno. Como que eu entendo esse aluno? A avaliação, ela é plural. Eu não consigo somente definir quanto que o Rony tem de massa muscular e quanto que você tem de gordura e a partir disso definir qual é o programa. Eu tenho que entender qual é a sua rotina, o que você faz de esforço, quanto tempo você fica sentado, quanto tempo você fica, na verdade, exposto talvez a uma tela, a luz azul. Então todos esses elementos que a gente chama de anamnese, que é uma pesquisa, vai servir de subsídio na hora que eu estiver prescrevendo o seu programa de exercícios físicos. E aí, quanto maior for esse repertório do profissional que está diante de você, consequentemente, você vai ter um programa que tem na sua E cara. como você faz? Você faz uma entrevista com as pessoas que chegam para você lá? Para os presenciais e para os virtuais. Legal. Cara, eu queria destacar aqui que você fala muito bem. Um plano B seu é comunicação, né? Você poderia ser facilmente um comunicólogo. Eu aqui estou justamente exercitando meu plano B. E eu me identifiquei muito com o que você falou aí de muitas vezes a gente não se dedica o suficiente no plano A, Sim. Mirando aquele plano B ali, fala, se não der certo eu vou para ali, então acaba a gente... pelo menos eu quero crer que seja a minha aptidão, né, que seja uma vocação para mim, é a questão da música, né? Eu sempre quis a música, mas eu nunca me dediquei o suficiente para que a música me quisesse. E aí a comunicação acabou assim. Te abraço. Tinha a música e tinha o resto, né? Então, assim, tirando a música que eu tinha certeza que eu gostava, que eu queria, o resto meio que tanto faz. E eu acabei caindo nessa história de comunicação e meio que por acaso, acho que em função da música também, porque eu gostava de analisar as letras e eu tinha a pretensão de escrever. Sim. E eu detesto falar de algo que eu não sei. Então, eu pensei, vou fazer jornalismo, né? Ótimo, excelente. Eu imaginei que era assim um curso generalista, né? E eu acabei virando bem isso mesmo, assim. Eu sei um pouquinho de muita coisa, mas não sei muito de nada. Eu queria voltar aqui nas pessoas que te indicaram, né? Uma delas foi o Lucas lá da Fisioclinic, inclusive eu também indico como excelente profissional. Exatamente. E também o espaço dele lá é um espaço muito legal, seja qual for a sua necessidade. Imagino que vocês estejam entre os melhores da cidade hoje aí. Obrigado. Você também foi indicado pelo André do Casa Luzia, que que intermedia todas O André é o seguinte, o André ele consegue para nós as bebidas que os convidados escolhem para tomar durante a live, né? Então, André, obrigado aí pela água de hoje. Né? Maravilha. Infelizmente, para mim, a gente está aqui com um esportista. Senão, o normal é a gente estar tomando uma cervejinha, um vinho. E sempre ajuda a gente a soltar a língua, mas já vi que no seu caso também desnecessário, não precisa. E também quem te indicou foi o Marcelo Junqueira, que também esteve aqui. Só pessoas fantásticas.